Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, sou médico pneumologista aqui da divisão de pneumologia do InCor HCFM USP. Estou aqui com a nossa convidada, a doutora Samia Rached, também médica pneumologista aqui da divisão do InCor. E a gente vai comentar um pouquinho sobre os novos tratamentos da fibrose cística, algo que tem sido assim, bastante revolucionário aí no manejo desse paciente com uma doença extremamente grave e que a gente está super excitado aí com essas novas mudanças que a gente tem e no novo cenário que surge aí então com os moduladores da CFTR. Samia, recentemente a gente teve a aprovação de 2 tratamentos moduladores para o tratamento da fibrose cística, o Ivacaftor, para os pacientes com indivíduos com mutações classe 3, e a terapia tripla, o Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, para os pacientes que têm ao menos uma mutação F508del. Você poderia explicar para a gente o que são essas terapias moduladoras da CFTR, o impacto desses tratamentos no cenário da fibrose cística? Bom, então vamos começar primeiro relembrando aí a fisiopatologia da fibrose cística. Então a fibrose cística é uma doença monogênica, né, relacionada à produção da proteína do CFTR, que é um canal de cloro. Bom, a gente tem mais de 2.000 mutações descritas para fibrose cística. E o que essas medicações fazem? Elas tentam corrigir o processo de produção dessa proteína, tá? Então, dependendo da mutação, você pode ter uma proteína que é desenvolvida, chega até a membrana, mas ela dura pouco tempo, ou ela chega com um canal inadequado que não funciona tão bem, ou ela nem chega a ser produzida. Então, o que essas medicações fazem é isso, é tentar corrigir esse problema. O Ivacaftor, ele é uma medicação que auxilia na abertura do canal de cloro inadequado, né, que não foi produzido de forma correta na membrana, então fazendo esse canal de cloro funcionar. Na terapia tripla, o que acontece? Você tem o Ivacaftor, mas antes disso, para a mutação do delta F508, que é a mutação mais frequente na população portadora de fibrose cística, você, na verdade, tem uma falha na produção dela bem antes disso. Então, você precisa de duas outras medicações, o Tezacaftor e o Elexacaftor, que vão, na verdade, fazer essa proteína ser formada, ainda de forma inadequada, ainda de forma ineficiente, mas quando ela chega até a membrana, ela é aberta, então, pelo Ivacaftor. Essas medicações estão mudando completamente a vida dos pacientes. Então, o que a gente percebe pelos estudos? Tem melhora de qualidade de vida, melhora de infecções pulmonares, exacerbações, melhora de função pulmonar em valores aí clinicamente bem significativos, e inclusive diminuição de uso de oxigenoterapia, necessidade de suplementação oral ou por gastrostomia de dieta para melhorar a nutrição, diminuição de uso de ventilação não invasiva e inclusive saída de lista de transplante pulmonar para esses pacientes. Então é uma medicação que realmente, essas 2 medicações são realmente revolucionárias aí no tratamento da fibrose cística. Não, perfeito. E aí a gente vê, então, o quanto que tem uma de eficácia aí comprovada com esses tratamentos, e algo que a gente não discute, e inclusive conseguiu ser incorporado aí tanto no nosso sistema único de saúde por todos esses graus de eficácia que a gente consegue ver, mas a gente, como médico, sempre se preocupa, além da eficácia, com a segurança, né? Então, existe algum efeito colateral que deva ser monitorado aí no acompanhamento desses pacientes? Bom, sempre tem, né? Toda medicação a gente tem que se preocupar com a segurança, sempre tem algum efeito colateral possível. Mas uma outra coisa que anima muito desses tratamentos é que o perfil de segurança é muito bom, o perfil de eficácia é muito bom e o perfil de segurança é muito bom. O que a gente precisa monitorar? Pode ter alteração hepática, né? Hepatotoxicidade, então a gente tem que fazer um monitoramento das enzimas hepáticas aí no pós-início da medicação. A gente pode ter algumas alterações cutâneas, rachos cutâneos, às vezes reações alérgicas mais sérias, mas essas não são frequentes, que são também fáceis aí de controlar. Podem ter algumas alterações mentais, alguns relatos aí de piora de transtorno de humor ou de surgimento de transtorno de humor, depressão, ansiedade, mas são casos raros, a gente acaba não vendo tanto, porque os pacientes mais descrevem um brain fog, que a mente fica um pouco mais confusa, mas isso é algo que dá geralmente para manusear, para manipular, para ajustar. Muitos referem insônia também. Então, são efeitos colaterais bem tranquilos de se monitorizar e de se ajustar quando aparecem.
Até agora, os nossos pacientes que a gente teve oportunidade aí de ver usando, nenhum teve que suspender definitivamente a medicação. Se precisar suspender, dá para tentar ajustar esse efeito adverso e introduzir numa dose menor. Excelente. E veja, até será que a gente vai acabar com os centros de referência, uma vez que tudo vai ficar resolvido na vida aí dos pacientes com fibrose cística, ou não? Frente a essas transformações positivas que a gente vem vendo, quais seriam, então, os novos desafios que surgem com a chegada desses tratamentos? Bom, com certeza novos desafios aparecem, né? Primeiro, acho que a gente pode pensar na população adulta, né? Que são pessoas que já têm uma doença estrutural, já têm bronquiectasia, já têm infecção crônica por bactérias e que já tem uma função pulmonar com alteração, que entra a medicação, ela vai fazer ganhar peso, ganhar função, diminuir a exacerbação, mas ela não resolve completamente, porque já tem uma doença estrutural ali mais estabelecida. Então, para esses pacientes, é uma mudança aí de curso, né, de qualidade de vida, porém, esses pacientes ainda têm aí uma carga aí de tratamento, de monitorização, que a gente tem que ainda manter. O difícil é fazer os pacientes manterem os tratamentos chatos quando eles tomam um comprimido e eles sentem uma melhora muito grande. Para as crianças, eu acho que a gente vai ter novos desafios com o passar do tempo. São crianças que não vão sentir todos aqueles sintomas da fibrose cística quando elas iniciam aí, a partir dos 6 anos, a medicação. Então, são crianças que não vão ter uma tosse crônica, não vão ter infecções de repetição com tanta frequência, não vão desenvolver necessariamente bronquiectasias, não vão ter necessariamente infecções crônicas, ou talvez vão demorar mais tempo para ter. Então, o quadro clínico delas vai ser diferente e isso vai levar a uma abordagem, com certeza, aí, diferente de como elas enxergam o futuro. O que vai ser bom, a gente já está vendo a população com fibrose cística mundial aí, que é candidata a essas medicações, envelhecendo mais e conseguindo aí atingir mais objetivos de vida. Não, Sâmia, super obrigado aí pelas informações. E eu queria até complementar aqui no final, trazendo até um alerta. Eu acho que, às vezes, quando a gente está falando de uma doença rara, muitos pneumologistas ou até mesmo outros clínicos acabam pensando que nunca vão ter acesso a esse tipo de paciente, e acho que até frente a essas grandes mudanças com novos tratamentos que mudam completamente a evolução da doença, mais do que nunca todos nós temos que estar alertas para o diagnóstico preciso. Então, é muito importante a gente lembrar que qualquer paciente com bronquiectasia que não tem um diagnóstico causal muito bem estabelecido, ele tem que ser testado para fibrose cística, porque uma vez identificado a doença e a mutação elegível, esse paciente é candidato a terapias que vão mudar completamente a história natural da doença e, obviamente, no cenário da pediatria, aqueles pacientes que com a triagem neonatal positiva, mas nem toda a triagem neonatal é 100% correta em identificar todos os pacientes. Crianças com infecções de repetição, que tenham sintomas respiratórios crônicos, também devem ter testados, principalmente se tiver algum quadro abdominal associado. Acho que eu queria trazer também, junto aí com as informações da Sâmia, esse alerta para a gente estar atento, uma vez que a gente tem um novo cenário aí para os pacientes com fibrose cística. Agradeço mais uma vez aqui a presença da Sâmia. Obrigada. E vamos ficar aí, então, atentos aos próximos podcasts do nosso InCor Talks. Obrigado. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.